Olá e bem-vindos. Vamos começar hoje com um cenário, que parece quase um roteiro de filme, sabe? Imagina só, uma pré-candidatura à presidência que já nasce com um preço. Não um preço em dinheiro, claro, mas um preço para que ela seja retirada. Um ultimato político. É um ótimo jeito de colocar, porque é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. A nossa conversa vai girar em torno das declarações bem recentes do senador Flávio Bolsonaro sobre 2026. A gente está se baseando numa notícia do portal Jovem Pan, que cobriu uma entrevista dele para a TV Record. Isso. E a nossa missão aqui é ir além da manchete, né? O que significa, na prática, colocar um preço numa candidatura? Que tipo de recado é esse? E talvez o mais importante, como é que essa jogada mexe com o tabuleiro para a próxima eleição? Ainda mais pensando na situação jurídica do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nossa, tem muita coisa aí para a gente desvendar, e o ponto de partida tem que ser a declaração em si, a frase que gerou tudo isso. Certo, vamos a ela. Segundo a reportagem, o Flávio Bolsonaro foi muito direto. Ele disse que o preço para retirar a candidatura dele em 2026 é um só: ter o pai, Jair Bolsonaro, livre nas urnas. Uma frase bem curta, né? Mas, nossa, o peso dela é gigantesco. E o mais interessante é que essa frase tem, na verdade, duas chaves. Não é uma condição só. A primeira parte, livre, é uma referência muito direta à situação prisional dele. É uma possível prisão, certo? Exato. Como a própria matéria lembra mais para o final, Jair Bolsonaro cumpre uma pena de prisão. Então, o primeiro pedido é pela reversão de uma sentença judicial. Ponto. Ok, essa é a parte da liberdade física. Mas aí vem a segunda parte, nas urnas, que eu acho que é onde a coisa fica ainda mais, complexa, né? Isso não se resolve só com ele saindo da prisão. De jeito nenhum. Nas urnas significa anular a inelegibilidade dele, significa devolver os direitos políticos para que ele possa ser de novo um candidato. Então não estamos falando de um perdão simples, de um indulto que só o liberta. É uma reabilitação política completa. Peraí. Então a candidatura do filho, na verdade, não é sobre o filho. Ela vira, assim, abertamente uma ferramenta de barganha, uma moeda de troca. É exatamente essa leitura. A candidatura, pelo menos por essa declaração, não se apresenta como um projeto para o país, sabe? Ela se apresenta como um instrumento de pressão. A mensagem para o sistema político e principalmente para outros candidatos da direita é muito clara. É tipo, se vocês querem o nosso apoio, a unificação desse campo, o caminho passa por resolver a situação do meu pai. E não é resolver pela metade. E é aqui que a comunicação fica muito interessante. Para justificar essa exigência toda, ele não usa um argumento, sei lá, legal. A Jovem Pan cita a frase completa, e ela é muito forte. Ele diz que o preço é justiça, com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados e estão dentro de um cativeiro, neste momento, junto com Jair Messias Bolsonaro. A palavra que me salta aos olhos é cativeiro. É uma escolha de vocabulário muito deliberada, muito poderosa, palavras como sequestrados, cativeiro, elas tiram a discussão do campo jurídico e levam para um campo quase criminal, mas invertendo os papéis. Invertendo como? A narrativa que ele constrói é que a condenação do Jair Bolsonaro não foi, assim, o resultado de um processo legal. Foi um ato de força que aprisionou a vontade dos eleitores dele. Ah, entendi. Então a ideia é transformar uma questão individual, a condenação de uma pessoa, numa causa coletiva. Não é o meu pai foi condenado, é a escolha de vocês foi aprisionada. É por aí? Perfeitamente. É uma retórica de mobilização. O objetivo é criar sentimento de destino compartilhado entre o Bolsonaro e a sua base. A mensagem ali é: a injustiça que ele sofre é a que vocês sofrem. A liberdade dele é a liberdade de vocês. Isso é fundamental para manter a base engajada e alimentar essa narrativa de perseguição que sempre foi um pilar do bolsonarismo. E a matéria da Jovem Pan até nos lembra que essa ideia de colocar condições não é, assim, totalmente nova. Flávio Bolsonaro já tinha mencionado antes que a anistia para os condenados do 8 de janeiro de 2023 fazia parte da negociação.
Sim, mas o contexto que a notícia dá é o que torna essa nova declaração tão importante. Ele não disse essa frase sobre Bolsonaro livre nas urnas do nada. Foi em resposta a uma pergunta direta. Qual pergunta? Perguntaram a ele se a anistia para os condenados do 8 de janeiro seria o suficiente para ele retirar a candidatura. E a resposta dele, na prática, foi um sonoro não. Ah, então isso muda tudo. A exigência subiu de nível. Antes, era uma condição que beneficiava um grupo maior, o que podia ser visto como uma defesa do movimento. Agora não. Agora o foco é singular, é cirúrgico. Exatamente. E a jogada é estratégica. Discutir uma anistia ampla para centenas de pessoas é uma batalha política enorme, complexa. Ao focar só na figura do pai, a exigência fica muito mais clara e pessoal. Ela força qualquer aliado em potencial a tomar uma posição, não sobre um evento, mas sobre um homem. A pergunta para outro candidato de direita passa a ser: você está disposto a lutar pela reabilitação política de Jair Bolsonaro? Sim ou não? Isso clarifica as prioridades de uma forma brutal, né? Mostra que no fim do dia, a questão central, o ponto que eles não abrem mão, é a sobrevivência política do patriarca. O resto é secundário. É o ponto inegociável. A situação dos outros pode, como ele mesmo disse, fazer parte da negociação, mas a condição principal, o preço real, é a restauração do Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ele fala da própria candidatura com uma seriedade que me chamou a atenção. A fonte diz que ele descreve a escolha do nome dele como muito consciente e afirma que no cenário atual não tem volta. E ainda finaliza com: o nome Flávio Bolsonaro está colocado e não sai. Mas será que isso é para valer mesmo ou é só um grande blefe para aumentar o poder de negociação? Essa é a grande questão, né? Mas a linguagem que ele usa é toda desenhada para não parecer um blefe. Ao dizer que não tem volta, ele está mandando um recado muito direto, e não só para a esquerda, principalmente para os seus concorrentes na direita. Ele está dizendo: não achem que eu vou sair de graça. Exatamente. Ele está se posicionando como uma peça incontornável nas negociações de 2026. A mensagem é: o bolsonarismo tem um candidato e sou eu. Se vocês, outros líderes da direita, querem o apoio dos nossos eleitores, não podem só me ignorar. Vocês vão ter que sentar na mesa e negociar. E os termos dessa negociação acabaram de ser publicados, né? A candidatura dele é o que força essa conversa. E para a gente entender a dimensão total disso, a matéria da Jovem Pan traz a informação de fundo que amarra tudo. É quase uma nota de rodapé no texto, mas é a peça central do quebra-cabeças. Jair Bolsonaro cumpre pena após condenação de mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Uau! Sem essa informação, tudo que a gente discutiu poderia ser só um jogo político duro, mas, assim, dentro da normalidade. Com essa informação, a situação muda de patamar. Por quê? Vamos ser claros, não estamos falando de reverter uma condenação por uma questão menor. A exigência explícita é para anular uma sentença pela acusação mais grave que pode ser feita contra um ex-presidente numa democracia. E é aí que a ousadia da manobra se revela por completo. A condição que o Flávio Bolsonaro impõe para participar do processo democrático de 2026 é, na essência, invalidar uma decisão judicial de peso histórico. Isso cria uma rota de colisão frontal, deliberada entre o poder político e o poder judiciário. É um desafio público. Certo, foi bastante informação. Vamos tentar organizar os pontos principais que a gente tirou daqui. Primeiro, a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro não é um teste. Está na mesa firme como um fato consumado. Segundo, ela tem um preço de saída muito claro e específico. Não é só liberdade. É liberdade e direitos políticos para o Jair Bolsonaro. Uma coisa não serve sem a outra. Terceiro ponto. A justificativa para isso é construída com uma retórica bem emotiva. Ele fala em sequestro, em cativeiro de milhões de eleitores. É uma tentativa de transformar uma batalha jurídica individual numa causa política de todo um grupo. Por fim, o quarto ponto. Isso é uma escalada nas exigências. O foco saiu de uma anistia mais ampla e se concentrou totalmente na figura do ex-presidente. Deixar claro qual é a prioridade número 1. Ok. Mas por que isso é tão crucial de se entender agora, com tanto tempo ainda para a eleição? Porque esse movimento define o campo de batalha. Ele estabelece qual é o objetivo estratégico central do bolsonarismo.
Antes de discutir economia, segurança, qualquer coisa, a condição para o jogo começar é resolver o que eles dizem ser uma injustiça contra o líder deles. E isso coloca qualquer outro aspirante a líder da direita numa posição muito delicada. Governadores, por exemplo, como Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema, eles não podem simplesmente lançar suas candidaturas e esperar o apoio. Agora eles têm essa condição prévia para lidar. Exatamente. Essa declaração não é só uma notícia do dia, é a introdução de uma variável que vai condicionar todas as alianças de estratégias da direita até 2026. Tentar formar uma chapa, ignorando essa exigência, é como tentar montar um quebra-cabeça sem a peça central. Simplesmente não vai fechar. Para a gente fechar, então, o cenário que a fonte nos apresenta é este. A negociação para uma eleição presidencial passa a ter como moeda de troca a reversão de uma condenação por tentativa de golpe de Estado. Isso nos leva a uma última reflexão, algo para quem nos ouve pensar a respeito. Pois é, a pergunta que fica no ar é: o que acontece com a dinâmica de um país quando a política partidária, a negociação eleitoral, passa a exigir, de forma tão aberta, a anulação de uma das sentenças judiciais mais graves da sua história recente? O que isso nos diz sobre a relação entre política e justiça daqui para frente?